Vamos começar falando sobre essa primeira apuração, Ju, sobre a rachadinha do 03. Quem diria, né? Mais uma rachadinha na família Bolsonaro. Um ex-aliado do Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, revelou em entrevista exclusiva ao ICL que o Eduardo manteve R$250 mil trancados em um cofre que ficava no antigo gabinete dele na Câmara. Alexandre Junqueira diz que a maior parte desse dinheiro foi usada pelo Eduardo para comprar um apartamento no Rio de Janeiro. O dinheiro, segundo ele, vinha de onde? Isso mesmo, gente, de um esquema de entrega ilegal de salários, a famosa rachadinha, uma prática já investigada e denunciada nos gabinetes dos irmãos do Eduardo e também do Jair Bolsonaro. Juliana, então o Eduardo também era praticante ativo de rachadinha, como o irmão Flávio Bolsonaro? Eu acho que talvez o termo mais correto, Will, se você me permite aqui já botar as coisas como elas são, sabe? É dizer que ele era praticante de outros crimes, né? Lavagem de dinheiro, peculato, e como os irmãos dele também foram investigados aqui no Rio de Janeiro, um deles ainda é o Carlos, por organização criminosa, ou seja, uma organização, um esquema, uma quadrilha que tomava dinheiro ilegal dentro do gabinete de dinheiro público e enchia no bolso e transformava por meio de lavagem no pagamento de despesas, boletos e na compra de imóveis. O Alexandre Junqueira é alguém que eu conheço desde 2019, quando ele trouxe as primeiras denúncias envolvendo um aliado do Bolsonaro, do Eduardo, que é o deputado Gil Diniz. E o deputado Gil Diniz era funcionário do Eduardo na campanha de 2018, quando todos eles andavam juntos fazendo campanha. O Alex Junqueira, o Gil Diniz, que é conhecido como Carteiro Reaça, e o Eduardo. E é desse momento que essa história emerge, né? Foi numa reunião em novembro de 2018, daqui a pouco a gente vai ouvir, eu só quero registrar como é que toda essa apuração se deu. Eu venho desde essa época apurando, então as primeiras matérias que eu fiz sobre a possibilidade da existência de um esquema ilegal dentro do gabinete do Eduardo são de 2020, foi uma reportagem que eu fiz com o Chico Otávio, falando que o Eduardo tinha comprado 2 imóveis com o uso de R$150 mil em espécie. De lá para cá eu continuo investigando essa história. E aí quando eu estava, o ano passado, participando de um projeto que chama Quem Matou a Política, que é um podcast organizado pela Rádio Escafandro com a Rádio Guarda-Chuva, e é um original da Audible, eu entrevistei o Alex para esse projeto, contando histórias aí de cofres que a família Bolsonaro tem, e o Alex revelou que nessa primeira entrevista, em outubro do ano passado, que soube que o Eduardo tinha um cofre. De lá para cá, continuei apurando essa história, tentando encontrar mais detalhes. Inclusive, essa série da Audible estreou hoje, tá? Para quem quiser conhecer. Essa história está em um dos episódios, mas tem outros que contam sobre outros temas. Inclusive, sei que acho que o nosso Flávio Costa aqui participou. E aí, agora, trago aqui para o ICL uma entrevista que o Alex Junqueira me deu em junho desse ano, quando ele me procurou e falou assim, não, quero contar toda a história que eu sei. Além de saber que existe um cofre, tem muito mais, tem vários outros detalhes. E aí eu acho que ninguém melhor para contar a história do que o próprio Alex Junqueira.